A primeira ordem de Deus na criação foi: haja luz. E a luz brilhou, dissipando as trevas. Antes da forma, veio a luz. A revelação precede a estrutura. A luz atravessa o universo, toca oceanos, desperta florestas, aquece planetas e traz direção. Sem luz não há vida. Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. Hoje vamos decifrar o Código da Luz. Sejam bem-vindos ao podcast Códigos de Deus. Eu sou a Caliane e hoje estou aqui recebendo mais uma vez o Pastor Júnior. Pastor Júnior, que é pastor da Igreja Adventista aqui em Porto Seguro. E vamos juntos bater um papo, compartilhar com vocês nesse momento e desvendar os códigos da luz. Seja bem-vindo. Obrigado, Cali. Obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast Código de Deus. Vamos juntos agora para mais um estudo bem interessante. Hoje, como já foi mencionado pela Cali, desvendando o código da criação da luz, que é o primeiro elemento que Deus cria quando dá ordem ao sistema ali contínuo da criação. Então vamos começar desvendando esse mistério da luz lá no princípio. Uma das coisas mais impressionantes da Bíblia é que a luz surge antes mesmo do sol. Em Gênesis 1:3 diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz aparece como início da ordem, separação das trevas, revelação, manifestação da vida, e mais uma vez nos deparamos com um elemento que não pode ser tocado, mas que é indispensável para a vida, assim como a fé, como Deus, como a consciência e como a verdade. O que você tem a dizer sobre esse primeiro elemento trago na criação por Deus? Pois é, que interessante, né? Aí a gente já tem assunto para conversarmos um bom tempo. Primeiro, se partimos do pressuposto de que o Sol, a Lua, as estrelas, ele passa a existir apenas no quarto dia da criação. Então aqui a gente já tem uma boa pergunta filosófica, mas ainda mais profundamente teológica. Se o Sol ele passa a existir, é formado por Deus só no quarto dia da criação, que luz é essa que irradia no primeiro dia, né? Que Deus traz à tona? Eu acho que a gente pode ir construindo esse pensamento aos poucos aqui, mas de forma introdutória a gente já percebe que ela é o princípio da criação, essa luz. Uma pergunta a resolver aqui, ou pelo menos a pensarmos, é que luz é essa que Deus traz? Porque, convenhamos, não é a luz solar, que é a que temos hoje, né? Porque o Sol é criado apenas no quarto dia. Então, que luz é essa? De certa forma, temos a certeza que ela é indispensável, como você mencionou aqui. Sim. Em Gênesis 1, verso 1, diz que havia trevas sobre a face do abismo, verso 2, né? Havia trevas sobre a face do abismo, então a terra era sem forma, vazia, havia escuridão. E essa luz que Deus traz, trazendo o cessamento da escuridão, ela já começa a gerar ali, então, uma forma de criação. Então, que luz é essa? Primeiro vamos pensar que ela é indispensável. É o primeiro elemento que Deus traz à tona para acessar essa escuridão, que diz que de passagem, a escuridão só existe por causa da falta de luz, né? Sim. Quando existe luz em um lugar, acaba essa escuridão ali. Dissipado as trevas. Dissipado as trevas. Então, olha que interessante. Se me perguntar, pastor, então que luz é essa? Pois é, tem alguns argumentos aí, né? Tem algumas teses teológicas. Alguns dizem que, por exemplo, seria já o próprio Sol, que Deus traz naquela circunstância, mas só menciona no quarto dia. Eu não partilho desse pensamento. Eu acredito que essa luz é a própria luz de Deus. Acredito na mesma ideia. E do ponto de vista bíblico, a gente tem algumas argumentações. Talvez a principal delas seja que na nova terra, Apocalipse capítulo 21, terra restaurada, a Bíblia descreve que a nova terra, restaurada por Deus, ela não vai precisar de sol nem de lua, porque é a própria glória do Cordeiro de Deus que vai trazer a luz
para todo aquele lugar, né? Para toda aquela nova terra. E olha uma curiosidade, você que nos acompanha aqui no podcast. Gênesis 1 e 2, a terra está perfeita. São os primeiros capítulos da Bíblia. Terra perfeita. Gênesis 3, há a queda. A terra deixa de ser perfeita. Mas nos últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, a terra está restaurada. Perfeita novamente. Sim. Gênesis 1 e 2, primeiros capítulos, terra perfeita. Apocalipse capítulo 21 e 22, últimos 2 capítulos, terra restaurada e perfeita. Em Gênesis 1, a glória de Deus ilumina a terra. Em Gênesis capítulo 21, em Apocalipse capítulo 21, mais uma vez a glória de Deus ilumina toda a terra. Então é para dizer que o plano de Deus vai ser cumprido de fato. A terra vai ser perfeita, habitada por Ele e irradiada por sua glória. Então, essa luz, para mim, como teólogo, falo como teólogo, nem só como pastor, é a luz de Deus, é a própria luz que emana de Deus. Um texto interessante. 1 João, capítulo 1, verso 5. Diz que Deus é luz e que nele não habita nenhuma raiz de trevas. Então eu acredito que essa luz é a própria luz da glória de Deus. Sim, e é interessante quando a gente vai para a raiz da escrita, que é o hebraico, a gente percebe que a escrita, o verbo utilizado para o haja luz é diferente do verbo no princípio criou Deus o céu e a terra. Sim. Nesse princípio onde Deus cria o céu e a terra, o verbo utilizado é o bará. Isso. Que é uma criação do zero, Do nada. uma criação do nada. Perfeito. Já no haja luz é um outro verbo utilizado, que é o ayá. Né? Então, esse verbo utilizado nesse momento é um verbo que traz algo como se fosse uma revelação. Perfeito. Era algo que existia, já existe. né? E agora está disponível para que todos pudessem ver. Perfeito. Né? Então há essa diferença, então a gente percebe que não foi um elemento criado de fato do nada, Perfeito. É algo existente, né? Agora, só um detalhe que a gente não pode esquecer é que a partícula do verbo barar, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, esse verbo barar, ele é utilizado quando Deus é o sujeito para criar. Sim. Tendo como base que cria-se do nada, mas que também só Deus pode criar essa parte. Sim. Então, o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, criou a terra, Deus no princípio, barar, está dizendo que da forma que foi criada, essa terra que foi criada, tudo que foi criado, só existiu porque Deus que criou, e só Ele pode criar, e Ele cria do nada essa terra. Então, ele traz a existência sem precisar de algo anterior para ele usar como uma matéria-prima. Esse né? verbo bará, como criação, partícula de criação, ele só é ligado a Deus. Toda vez que você vai ver bará na Bíblia, Deus é o sujeito, porque só Ele pode criar dessa forma. Sim. Não tem nada que ver com o tema, mas me veio à mente aqui, eu acho que é interessante que eu comento. Quando você vai ali para o Salmo 50, que Davi faz aquele desabafo, né? Cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi ali, ele está angustiado por causa do pecado que cometeu, do adultério, né? Seguido da morte de Urias, o adultério com Betseba. Todo mundo sabe da história. Mas quando você vai para o hebraico, quando Davi diz assim, cria, ó Deus, em mim um coração puro. Sabe qual é o termo que Davi usa ali? O verbo bará. Só Deus é capaz de criar aquilo. Que Davi estava pedindo. Davi reconhecia assim, Senhor, só o Senhor pode criar o coração que eu preciso. Interessante, né? Não tem nada que ver, mas eu lembrei do verbo bará aqui. Na verdade tem uma conexão, né? E é interessante que eu acabei de dizer que esse verbo bará, ele cria algo do nada, né? E ele não precisa de uma obra-prima para poder se utilizar daquilo, perfeito. Mas a gente percebe que ele se utiliza de si próprio. Como ele é luz, ele cria perfeito. Algo no quarto dia que foi um modelo. Aquela luz foi modelo
para os próximos dias de criação, né? Que foi os luminares, né? Para o dia, para a noite. Perfeito. E nesse momento onde ele cria a luz também, ele começa ali nesse momento desenvolver o dia e a noite. Ele faz já essa separação. A separação, perfeito. Né? Então esse elemento cronológico que a gente vai dividir ali, separar dia e noite, também já é estabelecido nesse Perfeito. momento, né? Elemento que é utilizado em todas as civilizações do mundo para marcar tempo, períodos, ciclos. Eu acho que uma das principais provas de Deus como agente de criação são os ciclos. Sim. São os ciclos. Que, por sinal, deixa-me dizer algo interessante aqui. A maioria dos teólogos acreditam que desses 7 dias da criação não são dias literais. Não são 7 dias literais. Uns acreditam que são 7 anos. Outros já vão mais fundo, dizem que são 7.000 anos. Porque seria um ano como dia, cada dia equivalente a 1.000 anos, ou cada 1.000... Enfim, fazem um cálculo meio... Mas nós não temos nenhuma argumentação palpável para dizermos que não é literal. Sim. E aí, esses dias eu vi, inclusive, um vídeo de um teólogo dizendo assim, mas imagine como criar tudo isso em apenas 7 dias literais. Amigo, nós estamos falando de Deus. E algo assim, então, quando a gente traz esse criar para a nossa limitação humana, Perfeito. A gente sabe que a gente vai criar com a força do nosso braço, de repente, né? Com toda estratégia mental e a força do braço também. Mas Deus, ele criou com a palavra. Deus então, é o sujeito. ele trouxe a existência através da palavra. Então, se nós tivéssemos esse poder, a gente acreditaria sim que seria fácil criar coisas grandiosas em poucos dias, coisas que durariam, sei lá, meses ou anos para serem criadas. A gente conseguiria isso com o menor número de dias possíveis. Perfeito. Então, contando com o ser todo-poderoso, a gente acredita sim nessa possibilidade. E quando a gente traz a luz e a gente traz a gente está falando, né, da criação e trazendo essa conexão com a Bíblia, e falando de religião, a Bíblia, a luz, ela em várias culturas, ela tem uma simbologia. Ela simboliza conhecimento, despertar, pureza, verdade e esperança. Uma coisa interessante em relação à luz é que nesse momento aqui, aonde Deus diz, haja luz, e aqui a gente vê que a luz aparece como início da ordem, até porque se aqui tiver tudo escuro e a gente quiser organizar, como é que a gente vai conseguir essa organização? Fica um pouco difícil, né? E também traz aqui uma revelação. E eu acredito que nesse momento, isso, na verdade, eu pensei isso hoje. Eu acho que esse momento onde essa luz traz essa revelação é um momento que Deus, de repente, determina que ele vai se mostrar para a criação. Sim. Né? Ele vai trazer tudo essa revelação da luz que ele é, né? Vai começar toda essa idealização que ele já tem de criação dos seres vivos, do planeta, né? Primeiro você vê que ele cria todo o planeta e depois ele vem e coloca o homem ali. Então agora eu vou colocar essa luz para refletir, né? De fato, esse elemento luz, ela vai permear durante todas as Sagradas Escrituras. Começa é interessante. Começa aí, Gênesis 1, termina com essa ideia da luz lá, como eu acabei de mencionar anteriormente aqui, na Nova Terra. Mas, de fato, todas as civilizações, luz é algo bom. É algo que simboliza a presença, é algo que simboliza a chegada de algo bom. Despertar, é a luz. A verdade, né? E o próprio Jesus, ele se denomina como a luz do mundo, né? Sim. Se denomina como a luz do mundo. É interessante que Malaquias, o profeta Malaquias, descrevendo a profecia sobre o Messias, ele diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. E aquela luz era o Cristo, era o Messias, era a profecia para o Messias. Então, definitivamente, essa luz
ela é mais do que nós pensamos, né? E um detalhe interessante que você mencionou aí, que eu não posso já de relatar aqui, com relação à criação, né? Quando Deus chega e implementa, traz a luz ali. Havia trevas. Havia trevas. Então a gente pode falar muita coisa de por que Deus traz essa luz e o que é que significa trazer essa luz. É para romper com as trevas, é para trazer forma, é para trazer vida, porque a terra era sem forma e vazia, então Trazer ordem, né? para trazer ordem. Para começar toda uma organização, né, de cada Perfeito. elemento que ele vai criar Aham. logo após. Inclusive, recentemente eu preguei um sermão sobre isso, né? Haja luz. Só sobre esse verso, pequeno verso aí, haja luz. Então, e eu até mencionei que quando Deus habita, quando ele chega, as trevas se acabam, se dissipam. E a gente está falando aqui de falta de clareza, Aham. né? E aí você está trazendo esse momento que Cristo chega, é um momento que a gente começa a ter clareza, a gente começa a olhar por, né, uma outra visão, a gente começa a ter Sim. até mesmo de algum problema que a gente está passando, e quando Deus chega, essa luz chega, parece que tudo é iluminado ali, né? A gente começa a perceber as coisas de outra forma, Sim. né? A gente começa a analisar e fala, cara, eu tava no escuro. Sim, né? A luz apareceu luz, ela e dá simplesmente sentido. eu tive direção. Não dá sentido. Né? E quando você traz a luz também, ainda na criação, a gente começa a perceber também que ali começa a manifestação da vida. Sim. Né? Sim. A partir da luz, você vê que no terceiro dia, plantas já são criadas. Uhum. Né? Então, as plantas precisam de luz para fazer fotossíntese. Então, essa luz, ela já começa a trazer essa manifestação da vida. Porque a presença de Deus traz vida. Sim. A presença de Deus é a própria vida. Você relatou um fato interessantíssimo. Pastor, mas as plantas não precisa de processo de fotossíntese para que ela viva? Então, como que acontece se o Sol só foi criado no quarto dia? Mas é porque a presença de Deus produz a vida. Ele é vida. Sim. Ele é a própria vida. Então, o recado de Deus aqui, dentro dessa circunstância, é justamente para dizer que a chegada dele, ele estando, ele produz vida. A vida está ligada a ele. A vida está ligada a ele. A vida como um todo está ligada a ele. E a palavra de Deus fala, né? Eu sou a verdade e a vida. Uhum. Ele se denomina como a própria vida. Ele é o doador da vida. Ele Justamente. é o doador da vida. Deus é a própria vida. E é engraçado que quando a gente traz todos os elementos que a gente já trouxe aqui, a gente percebe que ele se utiliza de todos para falar sobre ele e para falar sobre dependência. Então, às vezes, como você falou, olha, tinha luz e hoje a gente percebe que precisamos do sol para ter vida. A luz, né, a luz solar é que determina a vida na Terra, vamos dizer assim. Mas por que ela foi criada no quarto dia? Então, assim, a dependência é do sol? Não, é da luz de Cristo. Então, quando ele traz essa dependência da luz, ele não resume essa luz apenas ao sol, aos luminares, né? Perfeito. E sim a própria luz dele, que é a dependência que a gente tem real nas nossas vidas. E agora a gente vai para a proporcionalidade, né? A gente vai falar dessa luz no macro e no micro. Sem a luz não existe vida. O planeta depende da luz solar para manter ecossistemas, regular climas e sustentar alimentos. A fotossíntese é um dos processos mais extraordinários da natureza. As plantas capturam e transformam em energia. Então é o que a gente acabou de falar agora, né? Essa luz solar é algo que traz... A gente tem uma dependência dela, né? Porque sem essa luz, dificilmente teríamos a possibilidade de ter vida no nosso planeta, né? Perfeito. A criação, ela é o que a teologia chama de cálculo perfeito, né? Tudo interligado, né? É muito perfeito, né? É um sistema inteligente, porque uma coisa depende muito da outra e está ligada à outra, né? E você percebe que, de fato, a luz, como um todo, ela gera essa vida. Ela gera essa vida. E olha que coisa interessante, né? Isso não é uma compreensão, como mencionei, só das nossas civilizações. Se você for prestar atenção,
nas civilizações antigas, Egito, na Mesopotâmia, mais especialmente ali na Síria, mais especialmente, mais ainda na Mesopotâmia, fugiu o nome, o reino de Nabucodonosor, Babilônia. Todas aquelas civilizações, eles adoravam os astros, Sim. especialmente o sol. Então, para eles, o sol, o deus mais especial de todos para os egípcios, era Ra, Sim. sol. E por quê? Porque produzia vida. Produzia vida para eles. Eles tinham consciência, claro, não tinha a função dos estudos que temos hoje, mas eles percebiam que era o sol que fazia com que as plantações, não só a chuva, mas que as plantações trouxessem cada vez mais frutos. Eles percebiam Sim. que era o processo do sol, da fotossíntese. dependia. Dependia daquilo. Os babilônicos, eles adoravam os astros. Os deuses deles eram os astros. Inclusive, Daniel, Misarias e Azarias, seus amigos, né? Quando chegaram, Daniel e seus famosos amigos, quando chegaram em Babilônia, seus nomes foram trocados. Sadraque, Mesaque, Abdenego, enfim. E esses nomes eram deuses astros. Sim. Então, nas outras civilizações, eles tinham a consciência de que o sol, a luz solar, tinha poder, tinha vida, trazia manifestação de vida sobre a Terra. E é interessante quando a gente fala sobre esses povos e sobre suas crenças, que em algum momento a gente pode ter um determinado tipo de julgamento em relação ao equívoco deles. Mas quando a gente volta e começa a pensar pelo lado de que era o entendimento que eles tinham, e colocando cada elemento desse como fundamental, como dependência para eles enquanto seres vivos, então, de alguma forma, fazia pleno sentido para eles. Fazia sentido, mas sabe por que também faz mais sentido? Porque, veja só, existe um espaço no ser humano que é do tamanho de Deus. Sim. Ninguém pode comportar Deus, né? Lembra quando Salomão terminou o templo, ele falou assim, nem o céu dos céus pode te comportar, cabe o Senhor, sua manifestação. Como é que o Senhor caberia nessa casa? De fato. Mas existe no coração do ser humano um espaço que é do tamanho de Deus. O ser humano ele foi feito para adorar. Ele foi feito para manifestar adoração. Se você não encaixar no seu coração a adoração ao Deus verdadeiro, você vai adorar qualquer outra coisa. Inclusive os astros, a lua, as estrelas, inclusive pessoas, coisas, enfim. Você vai arranjar hábitos. Porque o ser humano ele foi feito para isso. E a gente, quando você traz isso também, a gente percebe que quando a gente ocupa esse espaço de Deus com qualquer outra coisa, no final a gente sempre se sente incompleto. Sempre, ele nunca é completo, sempre, não é verdade? No dia seguinte sempre tem um vazio. Então não adianta buscar Deus em qualquer outro meio, em qualquer outra fonte, porque é necessário se conectar com o Deus verdadeiro, com a conexão verdadeira com o Criador, né? É como se a gente tivesse um quebra-cabeça, faltando uma peça, e a gente conseguisse colocar uma peça com a mesma espessura, com a mesma abertura, mas esse quebra-cabeça fosse de outro quebra-cabeça. Eu vou colocar, ele vai encaixar, mas diferente. A configuração é outra, a imagem é outra, não vai encaixar. Só um adendo com relação à questão dos astros, como sendo adorado como deuses, né? As pragas destinadas ao Egito, na famosa história bíblica, né? As pragas que Deus direciona ao Egito no livro de Êxodo, para libertar o povo de Deus. Vocês sabem que as 10 pragas, cada praga daquela, Deus destinava a destruir um deus egípcio, né? Confrontar, destruir um deus daquele. E a praga, talvez a principal, a mais temida, do ponto de vista teológico, é aquela da densa escuridão. Porque os egípcios, eles acreditavam que existia uma serpente, um demônio chamado a serpente Apep, que ela via todas as noites trazendo a escuridão para tentar destruir o Ra, o deus do sol. Para que ele não se
pudesse, né, vir sair no dia seguinte, No dia né? seguinte. Então, na verdade, é isso. O que nós damos como noite, eles mencionavam como sendo a guerra entre a serpente Apep e Ra. E se quando amanhecesse o dia o sol não nascesse, era porque Ra teria perdido essa batalha para a serpente Apep. E eles, os egípcios, eles acreditavam muito na questão do equilíbrio cósmico. E perder era perder o equilíbrio cósmico. E o equilíbrio cósmico para ele é justamente esse ecossistema, esse sistema inteligente que nós acabamos de mencionar. Sim, funcionando de forma perfeita. E naquele dia que a densa escuridão desceu sobre a terra, era como se Ra tivesse perdido a batalha, né? Mas na verdade Deus estava dando um recado. O Ra que você acredita não existe. Essa luz que você pensa que é Ra, foi eu que criei com minhas próprias mãos. Esse Deus que você pensa que existe, é obra das minhas próprias mãos. Então, é algo extraordinário, né? E em cada praga ele trouxe uma lição, né? Para cada astro ali adorado, né? Transformado em um Deus, ele foi trazendo que o poder maior, de fato, vem do Criador verdadeiro, que é Deus. Perfeito. Né? E a gente também entende que a luz, tudo que enxergamos é luz refletida. Cor, forma, profundidade só existem porque a luz transporta informação. Sem ela, o mundo visual desapareceria. As cores são frequências diferentes de luz, a criação inteira possui assinatura luminosa. Tudo interage com a luz de forma específica, como se a criação inteira estivesse respondendo à mesma fonte. É interessante essa parte aqui desse texto, né? Então, tudo está refletindo a mesma fonte criada naquele princípio, né? Do haja luz, onde essa luz começou a se mostrar, começou a sair do invisível, vamos dizer assim, ir para o visível, né? E tudo reflete essa mesma luz. É como se tudo refletisse Cristo, né? Tudo tivesse essa assinatura do Criador, que é luz. Sim, porque se formos prestar atenção, essa luz nada mais quer mostrar, dimensionar o Cristo de fato, como sendo agente da criação e sendo o próprio criador de tudo, né? É porque na maioria das vezes a gente não consegue organizar isso em ideia, inteligível pelo menos, porque a gente sempre parte do princípio de que Jesus, o Cristo, ele nasce de Maria no primeiro ano da nossa era agora, né? Então, como que alguém que nasce agora no ano 1 da nossa era, ele estava lá no princípio criando todas as coisas, né? Claro, isso tem toda uma explicação teológica, mas de fato, o Cristo estava na criação. Jesus, o Cristo, estava na criação. João capítulo 1, verso 11, assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verso 2: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No verso 14, descreve que esse verbo se fez carne. O verbo é o próprio Cristo. Então, no princípio, ele estava criando, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Cristo. Na parte onde diz também da criação do homem, também a gente percebe que há mais de uma pessoa naquele momento, né? No termo utilizado. Sim, 1:26, né? Gênesis 1:26, façamos o homem, no plural, né? Sim. Plural, dando a intenção que de fato a Trindade estava envolvida. E fica claro isso, né? Perceba que nas primeiras menções o Espírito de Deus bairava sobre as águas. Então a gente já consegue ver Deus criando como a gente, falando, a gente consegue ver o Espírito se manifestando na sua presença, no princípio, no processo da criação. E agora João 1 diz que o Verbo estava lá como agente ativo da criação também. Então é por isso que essa luz é a própria presença do Cristo. E se você for prestar atenção, isso é tão categórico, tão justo, que essa luz que vai iluminar a Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21, na terra perfeita e restaurada, vai dizer que é o brilho do próprio Cordeiro de Deus. Sim. É a luz do Cristo.
E essa frase também aqui, colocando aqui essa assinatura luminosa, como se fosse uma digital do Criador, a gente percebe que se nós não tivéssemos essa possibilidade de termos a luz, que graça teria? É isso. Então, essa assinatura do Criador faz com que tudo fique visível para a gente, né? A gente consiga ver tudo e admirar, né? Sim. Nossa, como na própria criação ele diz, e fez Deus e viu que era bom. Então, a gente também tem essa possibilidade de termos esse acesso à luz de Cristo e olhar, nossa, ficou realmente bom. Né? A gente olha, eu olho o ser humano e eu olho cada detalhe e é algo extraordinário, né? Sabe, cada coisa de forma tão harmoniosa, sabe, tão perfeita. Quando a gente começa a entrar em detalhes, inclusive, né? Toda a parte do ser humano, externa, interna, é tudo muito complexo e ao mesmo tempo, sabe, E extraordinário. detalhe, Deus vai fazendo por dia, separado por dia, né? E sempre que ele termina um dia, ele fala assim: esse que é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que era bom. Aí quando termina toda a criação, Gênesis 1, verso 31, estava tudo formado, em equilíbrio. Deus olha e diz assim: eis que tudo é muito bom. Não é só bom, é muito bom. Claro que a gente agora parte do princípio de uma terra caída, Sujeita ao pecado, sujeita, destruição. a gente já percebe que não é muito bom, está longe do muito bom, já não é não tão bom, né? Percebemos as digitais do Criador, percebemos, inclusive nós que estamos aqui em Porto Seguro temos o privilégio de vermos as digitais da perfeição do que Deus fez, né? Todas as vezes que eu vou buscar meus filhos na escola, que eu atravesso ali a orla, que eu vejo aquele mar azul, são as digitais do Criador, Sim. indiscutivelmente. E Mas tem dias que tá um dia mais lindo do que outro, né? Você fala assim, nossa, eu chego e falo, caraca, hoje que mesmo, isso? hoje estava Que surreal. loucura! Hoje estava surreal de lindo. Já há alguns dias sem chover, né? O sol surreal de lindo. E a gente vai vendo as digitais do Criador. Mas uma coisa interessante, até numa rosa linda e perfumada, tem espinhos. Até numa rosa linda e perfumada tem espinhos. São as digitais também do pecado, daquilo que foi se deteriorando, né? Por isso que nós temos a esperança de uma terra restaurada, onde a luz do Cordeiro vai brilhar por toda a eternidade. E dentro dessa parte onde você traz, né, a ocasião escrita biblicamente da criação e onde Deus finaliza os dias de criação, ele teve todo aquele processo, né? Fez isso, aquilo, colocou o nome e no final ele valida a criação. Então isso também serve como recado. Muitas vezes a gente começa a fazer algo e no final a gente não valida o que a gente faz, né? Então é também um recado para que a gente comece a assumir esse papel de muitas vezes ser parte parecida, né, semelhante ao Criador. Então nós temos também essa possibilidade de criar. E quando a gente criar, quando a gente fizer, a gente olhar e se alegrar do que a gente fez, né? E perceber que há beleza, né? Nós dois temos já essa oportunidade de termos filhos. E eu não sei você, mas eu olho e falo assim, gente, é uma perfeição. Saiu, sabe? Foi criado a partir de mim. Então, é algo que esse recadinho aqui a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, né? Claro, sempre partindo do princípio que é obra de Deus também, né? Sim. Deus que partilha junto conosco essa oportunidade, que todas as coisas emanam dele como sendo doador da vida. Que nós já mencionamos aqui. Mas de fato, é isso. Deus nos deu o privilégio de também podermos sentir essa sensação, né? Sim.
E o importante é isso, né? Termos também a alegria de, no final de tudo, olhar e se alegrar com tudo que a gente faz, com tudo que a gente cria, com os nossos resultados. Porque muitas vezes a gente tá em determinado momento onde a gente criou um hábito que é de reclamar. Então a gente faz, a gente é saudável, a gente constrói coisas maravilhosas, a gente alcança níveis importantes na vida e ainda assim a gente não é capaz de validar aquilo. Resultados tão grandiosos muitas vezes que muitas pessoas têm o desejo, têm a vontade, muitas não conseguem chegar, não conseguem alcançar. E ainda assim a gente não tem essa capacidade de validar a si próprio, de se alegrar com as nossas conquistas e resultados, né? Perfeito. E aqui a gente fala do corpo humano também, que biologicamente depende da luz para produzir a vitamina D e regular o ciclo circadiano, fortalecer ossos e dar equilíbrio emocional. Sem a luz, o corpo adoece. A gente percebe mais uma vez a dependência de um elemento que Deus coloca à nossa disposição, essa dependência de forma global, né? Que tanto o planeta, como a gente comentou em um determinado momento, tá tudo interligado. O planeta depende e a gente depende, né? Essa luz, ela nos deixa saudável, né? Sim, e aí, já caminhando agora para um ponto mais central, final do que nós combinamos, né? Tem a questão humana, como mencionamos, que é a luz solar. O ser humano, dependendo desse elemento criado por Deus, como já outros temas aqui foi trabalhado no podcast, porque Deus ele cria esses elementos e de fato o ser humano ele depende dele, indiscutivelmente ele depende dele, como você acabou de mencionar aí. Água, vento, ar, né? Enfim. E o sol, então a luz é indiscutível, né? É indiscutível. Mas aí tem algo interessante. Se a gente partir do pressuposto de o Messias como sendo a luz, o Cristo como sendo a luz que ele veio dar ao mundo, né? Aí se a gente também não o tem, a gente também adoece espiritualmente, né? Sim. Deus ele nos chama não só para termos essa luz que é necessário, Não é só uma dependência física. espiritual, mas ele também nos chama para ser essa luz. Sim. Termos e sermos, né? Essa luz. Termos e sermos essa luz. Eu gosto de um negócio interessante que é João capítulo 9 começa contando a narrativa da cura de um cego de nascença. E essa cura ela é bem interessante, carregada de algumas polêmicas, né? Porque Cristo ele cospe no chão, faz de lama, lodo, né? Aplica nos olhos do cego, e aí por que ele fez isso e tal, enfim. Talvez seja assunto para um novo podcast, que é bem interessante, né? Uma dica, ele está justamente dizendo que ele é o criador de tudo ali, né? Que ele está utilizando elementos da natureza. Sim. E aí, depois que antes dele fazer o processo da cura, né? No verso 4, salvo engano, no 9:4, ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Cristo diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que Mateus capítulo 5 vai dizer assim, o próprio Cristo falando: vós sois a luz do mundo. Aí qualquer leitor usando uma concordância vai dizer assim: peraí, mas ele está entrando em contradição? Porque ele diz que é a luz do mundo em João 9. Só que agora ele está dizendo em Mateus 5 que nós somos a luz, que os discípulos são a luz, mas é aqui que está o detalhe. Lá em João 9 ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando não tiver mais, vós sois a luz do mundo. Então, não é só a luz que cria, não é só a luz que eu preciso, não é só a luz que eu busco, mas é a luz que eu preciso ser. É a luz que eu preciso ser.
Porque essa luz, ela é mais do que nós pensamos. Essa luz, ela é a luz que eu dependo. Ela é a luz que traz vida. Ela é a luz que me sustenta. Ela é a luz que transforma a minha escuridão. Porque nós também temos dias de trevas. Sim. Quem nunca se viu em uma escuridão que a gente... Mas é Ele que traz a luz também aos nossos dias. É Ele que traz a luz aos nossos pensamentos. É Ele que traz a luz aos dias escuros e cinzas que temos a viver. Mas é Ele que traz. E agora Ele está dizendo assim, agora você também seja essa luz. Seja essa luz. Que amigos, Cale, você que nos escuta, assiste aqui. Nós estamos vivendo um mundo em trevas. Você não precisa ser teólogo, doutor, estudioso para saber que nós estamos vendo um mundo totalmente desordenado. Totalmente desordenado. A gente está percebendo aí a natureza de forma desastrosa. Os Na verdade, a gente tem colapso em todas as áreas, né? Sim, social, natural, religiosa, moral. Então, nós precisamos ser essa luz. sim. E voltando um pouquinho lá na dependência da luz dos seres humanos, a gente, como seres humanos, começamos a nos desenvolvermos para entendermos tudo sobre todas as necessidades, né? Então a gente, buscando ciência, buscando várias informações, a gente entende que a gente precisa desse ciclo aí de luz, até mesmo para o nosso ciclo do sono, né? Esse ciclo circadiano aqui, ele ser orientado, né? A gente percebe que há um ajuste, há um controle dentro dessas questões, né? Os nossos ossos, né? Recebendo essa vitamina D da luz. E uma coisa interessante, que muito do que a gente hoje sabe, pensa, entende, foi por conta de vários estudos, mas a gente percebe animais que nunca estudaram. A gente vê o cachorrinho caminhando lá para poder receber essa luz, né? De forma aí, como dependência, para poder, claro, receber vitamina também, né? Evoluir, cuidar da própria saúde, mas de forma completamente independente, né? Sem ser instruído para isso. E quando você traz essa questão aí, trazendo o nosso papel como cristão sendo luz, é bem interessante, porque muitas vezes a gente acha que quando Cristo nos alcança, quando a luz de Cristo nos alcança, ela simplesmente tem que parar aqui. Ela me alcançou, amém. Mas não, a partir desse momento, Deus começa a fazer um novo convite. Né? Então, o que a gente recebeu de bom, então a gente vê Deus ali se colocando no lugar, aliás, a luz, trazendo uma percepção de clareza, de direção. Então, a gente foi alcançada, né? Foi alcançado por essa clareza, por essa direção, por essa verdade, e a gente precisa compartilhar isso. Né? A gente precisa refletir isso para o mundo, refletir isso para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Então, não adianta, tem uma parte também que diz, não adianta uma candeia num lugar escondido, embaixo da mesa, né? Justamente. Então, você é luz, você recebeu toda a clareza, toda a direção, todo o direcionamento, toda a participação ali de uma verdade que é Cristo, uma verdade bíblica, e aí você guarda isso para você. E Deus faz um convite pra gente, né? Ele convida a gente a partilhar essa luz. Para partilhar essa luz. É algo ser muito... ser luz na vida dos outros, ser luz na sua comunidade, na sua casa, na sua família. É ser luz. Na verdade, isso é um chamado de Deus, né? Sim. É um chamado. Não é nem... Eu diria que a gente não é algo que Deus deixou a cogitar. Sim. É um chamado, é uma necessidade. Deus coloca isso como sendo necessidade. Nesse mesmo milagre que mencionei há pouco aqui, em João 9, né? Quando ele vai fazer o milagre, realizar o milagre ali ao cego de nascença, ele vai dizer assim: é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é noite. O dia vem. Então, a ideia é, alguém que está em trevas precisa ver a luz.
E ele ainda coloca a necessidade de trazer a luz como sendo necessário. Ele fala assim, é necessário, não é uma opção, é necessário que a gente faça essa obra. Então não é um pedido só, não é só uma mera opinião, não é uma sugestão, não é essa ideia, é uma necessidade. E essa necessidade ela é mútua, é o mundo aí fora e é eu que preciso, para que eu também continue sendo esse reflexo. Sim, e aí a gente percebe que a gente recebeu algo que iluminou toda a nossa mente, iluminou toda a nossa vida, e isso, né, como a gente acabou de dizer, precisa ser compartilhado. Precisa, às vezes, quando a gente fala de Cristo, olha, eu recebi a luz, Sim. é algo muito resumido, Sim. né? Mas quando a gente traz luz, né, e a gente já citou várias questões e contextos de religiões onde a luz é verdade, é direção, a gente percebe que a gente começou a ter uma nova compreensão. Então tem tanta gente que está no momento onde está perdido, né? Onde você citou em algum momento que a gente tem a escuridão da nossa própria mente. Então, Sim. quantas pessoas estão vivendo essa escuridão, né? E a gente também passou por lá em algum momento. Só que a gente foi alcançado por essa luz. Por que a gente não vai compartilhar isso com o outro, propagar e levar também uma luz que vai iluminar os pensamentos, as ideias, né, a direção, vai renovar novamente, às vezes, o propósito de vida na vida dessas pessoas. E precisamos diariamente dela, né? Sim. Porque, como eu sempre digo, para um mundo em trevas, Cristo é a luz. Então, querendo ou não, todos nós somos atingidos também por essas trevas, né? Do que é o mundo, do que é o cotidiano. Notícias horríveis, acontecimentos, enfim, expectativas frustradas, eu e você temos, todos nós temos. E aí a ideia é ir todos os dias à fonte de luz. Aí muitas vezes os próprios problemas, as próprias adversidades que acontecem na vida da gente nos leva a um momento de escuridão. Sim, sim. Né? E muitas vezes esse momento é um momento de estarmos perdidos, de não ter perspectiva, né? A gente não achar a saída, porque a gente está no meio de escuridão, como é que acha a saída? Sim, fica muito mais difícil. E em Salmos também, 119, versículo 105, traz um versículo onde diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, mais uma vez, Jesus utiliza da luz para mostrar a direção. E quando a gente fala em direção, a gente nota uma palavra interessante nesse versículo, que é a palavra. Então, a palavra é algo que traz direção. Perfeito. E a direção é a luz para o caminho. Então, a palavra, ela está única e exclusivamente contida dentro desse livro aqui, né? Aí, acho que agora a gente coroou, né? Foi a cereja do bolo, para fecharmos o raciocínio aqui. Agora, o sujeito da luz é a palavra, né? Porque, veja, a gente mencionou aqui que Cristo é a luz para esse mundo em trevas, Cristo é o Messias, a gente mencionou aqui que Deus é luz, traz luz. Ok, como é que eu vou materializar isso? Se é que é possível materializar, né? Como é que eu vou materializar isso como crença, como conhecimento? É a palavra. Então não tem como, é a palavra. Esse versículo, ele parece... de algum momento, de alguma forma, assim, não tem intencionalidade, assim, ou falar tão poderosamente, mas quando a gente começou a tratar desse assunto, trazendo Deus como luz, né, em vários aspectos, e quando ele resume aqui duas palavras, né, palavra, luz e direção, né, então a gente percebe que nesse versículo aqui, o que ele traz é isso, para você alcançar a luz, você precisa da palavra. A palavra é o caminho, né? Aí esse caminho ele vai ser iluminado, né? E agora vai ficar fácil. Agora vai ficar toda dificuldade que você tinha, você vai começar a vencer cada uma delas, porque a gente percebe que aqui
tem conselho, tem direção para tudo. Sim. Né? Seja de assuntos até financeiros, tudo. a questões básicas como perdoar o irmão, né? Como não julgar, para não ser julgado, enfim. Eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. Não significa dizer que eu saiba. Sim. Não significa que eu saiba. Mas tem, né? Ela aborda todos os assuntos. Tem um conselho interessante em Salomão, para você ver como tem conselho para tudo, que ele fala a respeito de quando a gente frequenta muito a casa dos outros. Tudo. Então, tipo assim, não fica sendo essa pessoa repetitiva de ficar indo nas casas dos outros o tempo todo, que vai ficar feio, que não vai ser legal. Então, assim, no final das contas, a gente olha assim, realmente faz sentido. Salomão o conselho é sábio. Salomão fala sobre tudo, né? Sobre tudo. Mas sim. É isso, a palavra de Deus, João 5,39, Jesus diz assim, né? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí ele vai e fecha assim, ó, e são elas mesmas que testificam de mim. Então não tem como conhecer o Deus da luz, plano do Messias para a minha vida. Claro, Deus se revela de diversas outras formas, mas conhecer de forma pessoal a palavra de Deus. E aqui diz, assim como ninguém caminha seguro em trevas, também não vivemos com segurança sem a direção da palavra. Sim. Então não adianta conhecer essa luz só de longe, só saber por alto que a gente agora teve um estudo bacana onde a gente soube que lá no hebraico escrito é como se realmente Deus fosse essa luz. Mas ponto, eu descobri isso e tá tudo certo. Não, agora a gente precisa se aprofundar na palavra para ter de fato essa direção e essa direção virar luz para os nossos caminhos. Perfeito. Não é? Muito bom. E agora a gente vai aqui para uma aplicação espiritual sobre todo esse elemento luz. Assim como a luz física organiza a vida no planeta, a luz de Deus organiza a vida espiritual do homem. Assim como o corpo adoece sem luz, a alma adoece sem revelação. Assim como o sol sustenta a terra, Cristo sustenta a eternidade. Então, na verdade, toda essa aplicação espiritual aqui resumiu praticamente tudo que a gente já conversou aqui, né? Sim. Falando sobre dependência, falando sobre organização, falando sobre direção, sobre saúde física, saúde espiritual. Assim como nós somos dependentes da luz solar, por exemplo, foi mencionado aqui, o elemento criado por Deus. Assim como nós somos dependentes da água, um elemento também já falado aqui também, criado por Deus. Nós também somos dependentes desse Deus. Não tem como. A gente pode tentar preencher diversas outras formas, mas a gente precisa entender que, além de um Deus que cria todas as coisas, ele também quer recriar a minha vida, às vezes que forem necessárias, né? Então, de fato, ele quer estar perto, e ele quer ser a luz para os nossos dias de escuridão. Isso é muito bom. E o código revelado é que a luz é revelação, direção e transformação. É interessante que a gente não usou ainda esse termo de transformação, né? Quando a gente começa a ter essa clareza, né? A ter acesso a essa luz que nos convida a aprender, né? A receber novas direções, a enxergar o que a gente não enxergava. Não sei se você já viu algum vídeo na internet de crianças que nasceram com algum problema de visão e quando é colocado o óculos no olhinho dela, nossa, ela... né, aquela reação emocionante. Então, a partir desse momento que a gente que a gente tem esse acesso a enxergar, né, coisa que a gente não conseguia ver antes, a gente tem essa nova possibilidade que é da transformação. Perfeito. E a luz nos lembra que não fomos chamados apenas para enxergar, mas também para iluminar. Onde a luz de Deus chega, as trevas não podem permanecer.
O código não está apenas em receber, mas em se tornar um portador da luz que muda o mundo. Perfeito. A partir desse momento que ele faz aquele chamado, né? Ide e pregai o evangelho. A partir desse momento a gente quer revelar essa luz para o mundo. A gente quer que vidas sejam alcançadas, coisa que a gente está aqui nesse momento fazendo, né? O desejo, a vontade, a intenção é justamente essa, é compartilhar tudo que nos alcançou, toda a luz que chegou até as nossas vidas com quem está do outro lado, para trazer essa compreensão, esse entendimento, esse senso de dependência, porque se a gente em algum momento se acha autodependente, a gente está altamente equivocado e estamos no caminho para perder, né? É algo que não nos leva, não nos sustenta. E nós estamos caminhando para o fim, foi um momento muito bom compartilhar esse bate-papo, né? Aprender um pouquinho mais, e a cada vez que a gente traz algo para poder compartilhar, a gente também aprende, então é algo muito enriquecedor. Perfeito. Né? Só agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Talvez deixar uma outra mensagem dizendo que é bem provável que você esteja assistindo agora esse vídeo e passando por algum momento difícil, uma escuridão, não sei, se sinta vivendo um período de escuridão, mas Deus é luz, busque essa luz de forma especial. Eu tenho certeza que quando Ele se faz presente na nossa vida, as trevas são dissipadas. Deus abençoe você. Obrigado. Amém. E esse foi mais um episódio dos Códigos de Deus. E a glória de Deus está em esconder, a nossa está em desvendar. E nos vemos no próximo código. Tchau, tchau.